Olá galera, olha só, nossa aula hoje é o aprofundamento do assunto que a gente vinha tratando sobre impactos ambientais. Esse material tem muita discussão e a gente vai hoje falar sobre um ponto, digamos que o principal deles, que é o desmatamento. O desmatamento e as queimadas, mas as queimadas sendo uma forma característica de desmatamento. Então, vamos dividir a aula da seguinte forma: causas e consequências. Os motivos pelos quais ocorre o desmatamento e o que esse desmatamento gera. Eu vou estar falando para vocês os tópicos aqui, vai aparecer as imagens e depois a gente volta comentando cada um desses tópicos. Então, começando com as nossas causas, temos a expansão agropecuária. A expansão agropecuária, ela ocorre pelo principal motivo que a gente tem no Brasil: produção de gado e produção de plantas alimentícias, ou basicamente plantas para produção do animal. No caso alimentícias, quando eu falo para seres humanos. Isso é um problema muito sério, porque hoje no Brasil o principal motivo de desmatamento é essa expansão. Para vocês terem ideia, já existe na Amazônia uma área do tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, juntos, desmatados. Essa área desses estados todos, colocadas dentro da Amazônia, é a área que tem desmatado, já. Né? Ah, professor, isso é pouco, para o tamanho da área da Amazônia, é pouco se a gente parar para ver pelo tamanho dela. Mas o impacto que isso causa é tão grande que a gente vai observar quais são as consequências para isso. E detalhe, isso que eu falei é só na Amazônia. Sem contar o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, os Pampas. Então, todos eles estão sendo desmatados por algum motivo. A expansão agropecuária é uma delas, certo? E a gente vai encontrar em outros biomas também esse motivo. Tá? Aqui na Mata Atlântica, na nossa região, o desmatamento ele ocorre por dois motivos principais. Um deles é a expansão agropecuária para a produção de cana-de-açúcar. O outro é para a expansão das cidades. Tá? Esse daí a gente vai ver mais na frente, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Atividades mineradoras. As atividades mineradoras são uma atividade de exploração dos recursos naturais de um determinado local, mas que para ocorrer essa exploração é preciso que ocorra o desmatamento. Por quê? O material, o objetivo principal, que é o minério, está no solo, abaixo do solo, abaixo da terra. Então o que tiver em cima dela não pode ficar lá. Para poder se retirar o que tem embaixo, tem que tirar primeiro o que está em cima. Então derruba tudo e faz esse belo buraco que vocês viram ainda há pouco. Então a atividade mineradora é um outro problema, porque além de haver essa destruição do ambiente, né, do espaço, você tem outras questões que são, por exemplo, a poluição. Tá? Mesmo que haja um desmatamento daquela área, a poluição do próprio solo, dos rios, dos lençóis freáticos e do ar está muito envolvido nessa questão dessa exploração, porque há um gasto energético muito alto para poder se retirar esse material. E também é utilizado substâncias, produtos químicos, alguns reagentes, outros metais, que também ocasionam essa poluição, inclusive causando doenças para o ser humano. Tá? Por exemplo, nos metais pesados como chumbo e mercúrio.
A exploração de recursos naturais ocorre da seguinte forma. Tudo que tem em cima de uma floresta, dentro de uma floresta, pode ser utilizado como recurso. Madeira, os animais, de um modo geral, de uma forma muito grosseira, mas para algumas pessoas é entendido como recurso a ser explorado, como por exemplo a caça, para ser retirado a pele, para ser retirado os chifres ou as presas ou qualquer coisa desse tipo. E fazendo isso a gente tem uma perda da biodiversidade. Além disso, a gente tem a exploração dos recursos, como eu falei, da madeira. Também tem, por exemplo, a questão das represas, das hidrelétricas. Tá? Para se fazer uma hidrelétrica é preciso armazenar água. E como é que se armazena água? Criando uma represa, criando um lago gigantesco. E onde é que se cria esses lagos? Se cria em cima de um rio. Como assim, professor? Como é que é isso? Você tem um rio que corre em um determinado caminho. E lógico que todo rio ele começa num ponto alto e desce até o mar. Em um dado ponto desse rio, a gente vai ter uma represa. Vai ser construída uma parede no meio do rio e nas laterais do rio. Em que tamanho? Aí vai depender do tamanho da hidrelétrica que quer se construir, certo? Mas pode ter dezenas, centenas, até quilômetros de parede, fazendo uma represa. Certo, professor? E daí? E daí que aí começa a encher de água. O rio não corre mais porque tem uma barreira. Então a água fica toda armazenada atrás dessa parede. Então ele vai enchendo. E o que tiver ao redor ali fica embaixo d'água. E o que é que tem geralmente, professor? Floresta. Todas as represas que a gente tem no Brasil foram um dia floresta. E elas foram todas alagadas. Inclusive pessoas que moravam perto ou dentro dessas florestas, como populações indígenas, tiveram que ser retiradas. Isso na época que, agora, né, recente, por exemplo, o Rio Madeira, no Pará. Mas tem outras que não necessariamente foi retirado, pode ter sido dizimado mesmo, devido ao tempo que já faz. Né? Da existência, por exemplo, da usina de Itaipu ou de Paulo Afonso, né? Daqui a hidrelétrica que abastece o Nordeste. Então, o que acontece é isso. Há um represamento da água e tudo que tem embaixo morre. Fica alagado, fica ali embaixo d'água. Então, só sobrevive mesmo, só se aproveita quem está dentro do rio. Os peixes e os outros animais do rio. Tá? Essa é a exploração de recursos naturais que pode vir com o desmatamento. Tá? Lembrando, a produção de uma hidrelétrica gera muito pouco gás carbônico. Mas tem um outro problema, que ele gera muito gás metano. Por quê? Depois que alaga tudo, toda a floresta que estava embaixo, tudo que era de ser vivo que estava embaixo, morre. E ele morrendo, ele vai se decompor, vai apodrecer. E quando apodrece, não há produção de gás carbônico apenas. Há produção de gás metano, muito pior do que o gás carbônico. Tá? 20 vezes pior para o aquecimento global, tá? Para o efeito estufa. Então, esse é um outro problema muito sério, que é a exploração dos recursos naturais. Tá? Crescimento urbano. O crescimento urbano, como eu havia falado, é o principal motivo, posso dizer, hoje em dia, aqui na Mata Atlântica, na região da Mata Atlântica, de desmatamento. O principal motivo é esse, aqui na região. Na Amazônia nem tanto, mas aqui sim. Por quê? Para uma cidade existir, você precisa de uma área. E geralmente essas áreas estão cobertas de florestas, de árvores, de plantas. Dependendo de qual for o bioma, muitas, poucas, mas sempre tem. E aí, o que a gente encontra para resolver é derruba tudo. E como é que pode derrubar isso, professor?
Aí é que tá. Existem técnicas de desmatamento nas quais você pode aproveitar ou não os recursos que estão ali. Se você quer muito um espaço e não quer aproveitar o que tem em cima, é muito simples. Queima. As queimadas. As queimadas é a melhor forma para você destruir um bioma. Não só o bioma, como o planeta como um todo. Por quê? O que é a queimada? É você fazer todo o trabalho inverso que uma planta fez. A planta pega gás carbônico da atmosfera e fixa na sua estrutura, no seu tronco. Quando você queima, você está fazendo o contrário. Você está pegando o corpo da planta, retirando energia calorífica, temperatura, pelo fogo, e jogando as partículas de gás carbônico que ela fixou de volta na atmosfera. O que resta é cinza, tá? Carvão no máximo, que nada mais é do que também carbono concentrado, que vai servir de novo para você queimar outra vez. Mas o que tem é basicamente isso, o trabalho desfeito que as florestas levaram milênios para fazer, e a gente faz em questões de dias, tá? Se você quer utilizar, se um governo quer utilizar, se uma população quer utilizar uma determinada área, sem aproveitar o que está em cima dela, ele queima e dali ele aproveita para fazer o que for. É um pasto, é uma cidade, tá? Mas se houver uma necessidade ou interesse da utilização dos recursos, vai uma outra forma de derrubada. E aí a gente tem os correntões, que são dois tratores bem grandes, de um lado e do outro da floresta que quer derrubar, amarra uma corrente gigante, que não é pequena não, cada elo da corrente é desse tamanho assim mais ou menos, e vai passando, amarra de um lado a outro e vai andando os dois tratores juntos e derrubando o que tiver no meio. As árvores que caem são cortadas, serradas e depois dali carregadas em caminhões para utilizar madeira, para fazer móveis, para fazer ferramentas, para utilizar na construção civil. Tem muitas aplicações. A madeira, vocês sabem que não tem fim, né? A utilização, o céu é o limite. Então, tudo isso são aplicações, são causas do desmatamento. E com relação às consequências, as consequências têm mais consequências do que causas, e elas são muito mais severas. Tá? Tem muito mais problemas relacionados do que, podemos dizer assim, benefícios. Tá? Lógico que a gente precisa ser coerente de pensar assim, então eu não vou mais morar numa cidade, eu não vou mais utilizar combustíveis fósseis, eu não vou mais usar os recursos que se tem no... Não é assim. A ideia é de usar de forma consciente, usar o que precisa, procurar estar economizando ao máximo tudo, porque tudo vem da natureza, e quanto mais a gente usa, quanto mais a gente gasta, mais a gente perde e não tem como repor, porque não dá tempo. Então o que a gente precisa fazer é dar tempo para que a natureza se recomponha, para que a gente também possa voltar a explorá-la, tá? Já que a gente vive dessa forma. E eu falo dessa forma, não tem questões políticas, eu falo da questão humana. Todo momento em que um ser humano viveu na Terra, ele explorou o ambiente. Então, não é deixar de explorar o ambiente, mas é explorá-lo de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, tá? O que as pessoas chamam hoje de sustentável. É explorar ela de uma forma que ela consiga se regenerar, é conviver em harmonia com ela. Ela dá e a gente devolve, tá? É isso aí. Vamos lá para as consequências. O que a gente tem de consequências são perda da biodiversidade. Essa é a primeira. Quando você desmata, você perde planta, você perde fungo, você perde animais, você perde bactérias, você perde tudo que for vivo daquela região. Como assim, professor? Mas você só fez serrar, só fez cortar, tirou o excesso. O matinho está crescendo. Sim, você tem o matinho crescendo. Mas os animais que moravam em cima das árvores vão para onde? Vão ter que fugir para outras árvores. E naquele espaço não vai ter mais animal que mora em árvore, que vive em árvore.
Ah, professor, e então aqueles animais que conseguiam se esconder numa, sei lá, numa madeira podre caída também não vai ter. Exato. Tá? Aqueles animais que conseguiam cavar um buraco no chão e ficar escondido ali porque a temperatura ficava mais ou menos quente, vai ficar insuportável porque não tem mais árvore para proteger do sol. O sol vai incidir direto, então ele vai cavar um buraco e lá vai ficar muito quente para ele. E se ele sair do buraco, ele vai estar exposto aos predadores. Então os predadores vão atacar ele com mais facilidade. E por aí vai. Existem vários fatores, várias formas de interpretar essa perda de biodiversidade. Tá? E por que, professor, é tão importante a biodiversidade? Porque, como eu falei, a gente explora os recursos naturais do planeta. E muito do que a gente precisa, ou muito do que a gente necessita, está na natureza. Se a gente destrói sem saber o que tem ali, que é o que basicamente acontece com o desmatamento, a gente vai perder um potencial, uma potencial solução para algum problema. Seja para uma doença, seja para um problema ambiental, seja para uma praga que apareceu. Tá? Pode ser para qualquer coisa. Erosão do solo. Quando a gente desmata, a gente deixa aquele solo exposto, não só ao sol, como eu falei anteriormente. A gente deixa exposto também para a chuva. E a chuva, quando cai, existem vários experimentos, e vocês podem fazer esse experimento também na casa de vocês. Façam um teste se vocês quiserem. Se tiverem espaço também para fazer. Pega 2 canos, tá? Um cano só, um cano de PVC grande assim, de esgoto, de 100 ou maior se tiver. Ou um espaço qualquer que você possa deixar inclinado. Coloca terra dentro, tá? De meio cano, faz uma curvinha assim. Bota terra dentro desse e do outro. Em um deles você planta grama e no outro não planta nada. Inclina eles e depois com um regador vem e molha os dois, como se fosse a chuva. As plantas, as graminhas que estão plantadas em um, vai simbolizar a vegetação de uma floresta. E o outro que está sem nada vai representar uma floresta desmatada, que só tem grama. Tá? Ah, professor, mas o senhor não disse que a grama vai representar a floresta? Galera, entenda, preste atenção. A gente está fazendo uma representação, tá? Imagina o tamanho da chuva, não é um regador, tá? A chuva é muito maior. Então, plantas pequenas para uma chuva não é nada, tá? Preste atenção nisso. Então, quando você fizer esse teste, você vai ver que no cano que não tem plantas, a areia a terra vai escoar todinho, vai embora todinho. Se você continuar molhando ali, vai ficar só o cano. O resto se espalhou todinho pelo chão, para onde você colocou. Já aqui tem plantas, aqui tem grama plantada. Não é grama você tira agora, bota ali e testa, não. Você coloca e deixa ela crescer, deixa ela se desenvolver, deixa ela começar a criar nutrientes ali. Dá em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, para você fazer o teste, se quiser, tá? É interessante, leva um tempinho, mas vale a pena. E aí, quando você molhar, você vai ver que sai até um pouco de terra. Mas não é como o caso do cano sem nada de plantação. Tá? Isso é chamado de erosão. Quando a água passa por um caminho e vai levando o que tem ali, vai ficando o que a gente chama de vossoroca ou ravina. Ravina ou vossoroca são, pode-se dizer assim, rasgos na terra em que fica inviável você fazer qualquer coisa. O solo fica instável, você não consegue plantar, você não consegue caminhar, você não consegue fazer praticamente nada ali, porque a erosão está muito grande. E junto com essa erosão, a gente tem um outro problema, tá? Que é o assoreamento e a lixiviação, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela.
Mas, voltando para a erosão, quando a gente tem essa passagem de água por uma região que não está protegida, fica esse espaço instável, inseguro para qualquer outra coisa. A única coisa que vai se desenvolver ali, se não houver nenhuma atividade humana, é a floresta se recuperar. Com muita dificuldade, mas vai. A extinção dos rios também se dá por causa do desmatamento. Quando você desmata uma região, você expõe o solo, a água, mas ao sol. O sol faz com que a água evapore. E se você não tem uma área protegida do sol, a evaporação sendo muito alta, aquele rio que passava por dentro de uma mata, por exemplo, vai agora passar por uma área de campo, um campo aberto em que a insolação é muito alta, a temperatura é alta e a evaporação também vai ser alta. E isso daí vai fazer com que ele diminua cada vez mais e morra, tá? Isso é um caso. Mas existe também, como vocês viram aqui na imagem, o caso da morte de um rio, da extinção de um rio por poluição. Depois que fez o desmatamento para construir uma cidade, o rio ficou. Porque não dá pra gente soterrar um rio assim, dependendo do tamanho dele, tá? Se for muito pequeno, dá até para soterrar. E aí, a morte do rio também pode ser por causa dessa poluição. Depois que a cidade cresceu e o rio continuou ali, ainda sobrevivendo, sustentando, mesmo com toda a insolação e tudo mais, as pessoas vão e jogam materiais dentro dele. É esgoto, é resto de carro, é tudo que não presta vai para dentro do rio, porque o pessoal acha que vai sumir. Tá? E não é bem assim. Ele sente bastante. No assoreamento e lixiviação. O assoreamento e a lixiviação são exatamente o segundo momento da erosão. Quando a chuva passa num determinado local, a gente tem a perda de massa de terra dali. E para onde vai essa massa, professor, de terra? É levada para um rio, provavelmente, porque sempre o lugar mais baixo de um terreno é o rio. O rio sempre está no lugar mais baixo. E aí o que acontece? Esse solo sendo levado para o rio, você vai ter problemas de morte do rio, como por exemplo a eutrofização. Os nutrientes da plantação que tinha naquele solo, que foi desmatado para a produção de milho, de soja ou de qualquer outra planta que a gente utiliza, cana-de-açúcar ou qualquer outra monocultura, que foi adubado artificialmente, quando chove, por não ter proteção de árvores, todo aquele nutriente que está no solo é levado para o rio. E aí fica a erosão e o solo vem todo para o rio, assoreando o rio, fazendo com que ele fique raso. É muito fácil de ver um assoreamento de rio. Quem sai daqui de João Pessoa para Campina Grande passa pelo Rio Paraíba. Em uma ponte, que é a BR-230, que se você olhar do lado direito ou do lado esquerdo, você vai ver praticamente quase nada de rio, mas areia para todo lado. Por quê? Aquilo dali foi assoreamento e lixiviação. Foi carregado tudo que tinha de solo, boa parte do solo das regiões mais altas, para aquela região. E o rio foi levando um pouquinho e foi de pouquinho formando aqueles bancos de areia que vocês viram também nessa imagem que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Isso daí acaba trazendo esse problema para o rio principalmente. Tá? Os efeitos climáticos. A gente vê hoje em alta desde muito tempo, tá? Desde a época que eu fazia o 7º ano, como vocês. E o que se fala dos efeitos climáticos é por causa daquilo que eu havia falado no início da aula, sobre fixação de carbono. Florestas, árvores, elas pegam o carbono, o gás carbônico que está na atmosfera e fixa em seu corpo. A estrutura da planta, a madeira, é carbono fixado da atmosfera. Então,
Ele fazendo isso, a árvore fazendo isso, a floresta fazendo isso, retira o gás carbônico, retira as substâncias que aquecem o planeta. Quando a gente destrói isso e queima, que é o pior de todos, a gente devolve isso para a atmosfera, fazendo com que ela aqueça. E olha só, a gente não só derruba plantas, nem queima as plantas devolvendo esse material. A gente também faz isso com petróleo e os combustíveis fósseis. E a gente faz isso também alagando determinadas áreas para fazer as hidrelétricas. Tá? Esses são os dois grandes problemas. Além de que, logicamente, a expansão agropecuária que produz tanto gado, que a maior incidência de poluição são deles. Tá? Do gado. O gado que a gente produz no planeta é o maior causador das mudanças climáticas, aquecimento global e as outras mudanças que a gente tem visto por aí. Porque os gases do efeito estufa causam esse distúrbio no planeta inteiro. Tá? Outro ponto, desertificação. A desertificação é uma consequência mais futura do desmatamento. Quando a gente derruba as árvores de uma floresta ou de um determinado local como a caatinga, a gente vai explorar aquele solo ali ao máximo, vai esgotar ele até ele não aguentar mais. Isso é o que está sendo feito há muito tempo. E aqui no Nordeste, a exploração está sendo tanta, só para vocês terem uma ideia. Piauí, que é quem tem uma das maiores áreas desertificadas do Brasil, já tem uma área do tamanho de 5 cidades de São Paulo desertificadas. Só para ter ideia. E o que é a desertificação, professor? Desertificação é o processo em que um determinado local, um determinado solo, ele sofre as intempéries do esgotamento do solo. Como assim? O solo para de ter matéria orgânica e para de produzir. Imagina um deserto. O deserto do Saara, como vocês já devem ter visto em vários filmes ou séries. Imagina o deserto do Saara. Imagina aquilo lá vindo para um local onde era a Amazônia. É isso. Tá? É você ter uma região que tinha plantas, como é a caatinga, e depois de haver o desmatamento, as queimadas, que é muito comum na caatinga. Na caatinga, a queimada ela é incrível. Por que se queima tanto na caatinga? Por causa das plantas espinhosas. A exploração das plantas espinhosas traz um certo transtorno para quem manipula com elas, porque é difícil, fura, machuca muito. Então eles queimam logo, que é mais fácil, ou aproveitam para fazer carvão também. E o solo que sobra, eles aproveitam fazendo produção de feijão, amendoim, arroz e outras plantas. Só que chega um determinado ponto que, por mais que você coloque adubo naquele solo, ele já foi tão esgotado, sofreu tanto com assoreamento, com lixiviamento e tantas outras coisas, compactação. A desertificação por compactação também é incrível hoje no Brasil. Hoje se usa máquinas agrícolas, tratores e tudo mais, pesados, passando em cima do solo. Então aquele solo tende a ser sempre compactado por causa do peso que é passado por cima. Então isso tudo causa a desertificação. Tá? No país da gente, no Brasil, o processo de desertificação está ocorrendo principalmente na caatinga. Por quê? Por causa da questão da temperatura. A nossa caatinga é um semiárido. É uma região quase desértica, é semiárida. O deserto é árido e aqui a caatinga é semiárida. Então o próximo passo mais quente é o deserto, é o árido. Então é esse caminho que a caatinga está chegando. Tá? Ah, professor, e o que é que ficaria então um semiárido? Provavelmente o cerrado da gente está virando já um semiárido. Uma região semiárida, com poucas plantas, com uma temperatura muito alta, solo exposto e tantos outros problemas desse tipo. E aí o que acontece, professor? Se o cerrado virar um semiárido, virar uma caatinga,
Bom, a consequência, pelos estudos, é que a Amazônia se torne um cerrado. Tá, professor, e aí, o que é que vira uma Amazônia? Nada, a Amazônia some, tá? Pra gente finalizar, perda de recursos naturais. Quando eu falo de perda de recursos naturais, eu estou falando de produtos que possivelmente poderiam auxiliar no desenvolvimento da cura de alguma doença, que poderia desenvolver em alguma produção de alguma substância que seja útil para auxiliar as pessoas e os animais e tantas outras coisas, até mesmo a própria madeira, tá? As madeiras sendo preservadas, você vai estar preservando, por exemplo, a moradia de vários animais, tá? Vai estar preservando a questão da biodiversidade, da acessibilidade de, por exemplo, frutos para vários locais, várias populações. E quando você faz o desmatamento e impede aquilo dali de se disseminar, a gente está fazendo exatamente o impedimento. Por exemplo, a gente aqui na região da Mata Atlântica tem uma planta chamada mangaba, mangabeira. Se a gente destrói todas as mangabas que existem na Mata Atlântica, como é que as pessoas vão consumir mangaba? Não consomem mais. Existem outras, caju. É uma planta que eu tenho percebido, inclusive, isso. Essa dificuldade, essa redução do recurso. Antes eu comia caju direto, antes encontrava caju em toda esquina. A gente, quando era criança, tinha caju e castanha para todo lado. Hoje você consegue 5 cajus por R$ 7. Antigamente o caju, o povo dava caju, porque ninguém queria. Hoje virou artigo de luxo. Por quê? O desmatamento do caju está reduzindo esse recurso. Então está ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil de acessar. Tá? E o caju ele é excelente cicatrizante, é um excelente fruto fornecedor de vitamina C. E quando a gente retira isso, a gente perde esse recurso, a gente para de receber da natureza. E aí é que está o problema. Tá? Essa aula é para enfatizar para vocês a importância da redução do consumo. Quanto menos a gente consome, quanto mais a gente se policia em consumir as coisas, os recursos naturais, menos a gente desmata, menos a gente explora o planeta. Ah, professor, mas eu sozinho vou fazer isso? Se você faz, se seu colega faz, se seu vizinho faz, se seus parentes fazem, se seus conhecidos, se os parentes e os amigos dessas pessoas fazem, daqui a pouco todo mundo está fazendo, a gente vai ter uma redução significativa. A questão é essa, eu penso agir localmente, agir no meu entorno, no meu mundo, para que seja expandido para o global. Se cada mundo, cada pessoa que é um mundo, pensa de forma equilibrada, pensa de forma não consumista, faz com que o planeta consiga se sustentar por mais tempo. Pensem nisso e vamos aos exercícios, tá? Exercício. Nossa primeira questão: escolha uma causa do desmatamento e fale como é possível resolver esse problema, sabendo que nossa sociedade precisa daquele recurso ou daquele espaço. 2. Escolha uma consequência e aponte como podemos fazer para resolver o problema sem ter tantas perdas para a população. Façam essas questões, respondam elas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo pelo WhatsApp ou pela plataforma. Eu aguardo a resposta de vocês, tá? Lembrando, vamos consumir de forma consciente. Até mais!